Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a cada batida do seu coração, o Senhor está dizendo, eu te amo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Normalmente, quando nós desejamos saber se uma pessoa ela está viva, nós medimos o pulso ou colocamos a mão no coração dela, pois enquanto o coração bate, ainda existe esperança, ainda existe vida. Mas esse coração que bate é simplesmente graças a Deus. É porque o sopro do Criador está dentro de nós que nós conseguimos manifestar a vida. E tudo que está vivo, ele cresce, ele se move e ele tem a capacidade de adorar e louvar ao Senhor. Tudo é feito para que o propósito de Deus possa ser alcançado. Em cada pequena coisa existe uma lição. Em cada vida existe a necessidade de cuidado. Mas nem sempre nós temos a consciência disso. Principalmente quando nós acreditamos que a vida ela é nossa e nós podemos fazer o que quiser com ela. Até o ponto que uma doença chega e aí fica muito evidente que a nossa arrogância ela tem um limite, porque chega um ponto onde a medicina ela não consegue passar, chega um ponto onde a dor é tamanha que as minhas escolhas e as minhas vontades elas já não fazem mais diferença, e eu só consigo suportar aquela vida através de uma dependência, tomando um remédio para dor ou algo para que possa aliviar o meu sofrimento. Então, enquanto falta sabedoria ou quando a tribulação chega, nós conseguimos lembrar que existe um Deus que Ele é amor. Mas essa é a natureza de Deus e não a nossa natureza. A nossa natureza busca apenas os próprios interesses, busca querer saber apenas aquilo que é nosso. Deus não, Deus ele já pensa num coletivo. Deus ele já pensa como nós podemos ajudar uns aos outros, como uma grande família no Senhor. E é justamente quando nós amamos ao próximo, pelo fato de Deus estar conosco, é que nós conseguimos entender a magnitude de tudo aquilo que Deus faz. E aí a nossa vida, aquele coração que bate, começa a fazer sentido. Porque um coração batendo sem Deus é um coração batendo dependente de outras pessoas. É um coração que muitas vezes não vai encontrar um propósito de se viver e vai buscar apenas prazeres. Um gole a mais, um cigarro a mais, alguma coisa a mais. E acaba se gastando tempo não com coisas que poderiam se alegrar, mas com coisas que poderiam se entristecer. Olhando a vida das outras pessoas, invejando, sentindo ciúmes, definindo como amor uma prisão, onde a outra pessoa, o objeto do amor, não pode ter liberdade e não pode ter nada, porque você crê que dentro dela existe um coração tão corrompido quanto o seu. Aquilo que nós vemos no outro é o que está dentro de nós mesmos. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, menos mal nós vemos nas pessoas, porque nós sabemos que ainda que nós andemos num vale de sombras da morte, o Senhor está conosco e nada nós devemos temer. Então a nossa vida ela tem um propósito ainda maior, além de um coração que bate. Além dessa vida, nós buscamos a eternidade, nós buscamos a aprovação de Deus. Mas uma coisa nós temos consciência, que esse coração, ele só bate graças a Deus. E o amor que nós precisamos só existe no Senhor. Por mais que no passado nós cometamos os erros de acreditar que o amor fosse digno de pessoas, nós descobrimos através da palavra e do Espírito Santo que ele não é. A perfeição do amor só existe na presença de Deus. Se a gente vai lá em 1
João 4, versículo 10 e 11, a palavra do Senhor ela diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, Deus ele enviou seu Filho como uma oferta, como um sacrifício vivo, para que tivesse uma reconciliação. Pensa você, não sei se você tem filho, não sei se você de repente não tem filho, mas tem um animalzinho que você gosta, ou tem uma pessoa que você ama. Pensa que você vai sacrificar essa pessoa, mas não para que outra que você amasse pudesse ter alguma coisa, mas para que todos, aqueles que você gosta, aqueles que você não gosta, aqueles que você ama, aqueles que você não ama, aqueles que te odeiam sem nunca você ter feito nada, a troco dessas pessoas, você iria enviar o seu filho como uma oferta, como um sacrifício de paz e amor. Nós só conseguimos entender o Evangelho na sua magnitude quando nós nos colocamos no lugar daquelas pessoas e temos que fazer as mesmas escolhas. A diferença é que um dia Deus pediu para Abraão, falou: olha, tá vendo esse filho seu aí, que você esperou a vida inteira para ter? Você vai me oferecer ele em sacrifício. Só que quando estava quase sendo concluído, Deus mandou um anjo e impediu, porque Deus queria ver a obediência de Abraão, para ver se ele podia, através da linhagem dele, fazer toda a linhagem de Deus na terra. Diferente de Abraão, Jesus foi sacrificado. Aquele que veio ao mundo, onde as palavras dele nos guiam até hoje, onde nós oramos para que ele nos ajude, onde as nossas esperanças estão depositadas, onde é a nossa fonte de amor inesgotável. É justamente a Ele que nós recorremos nos momentos de necessidade, onde o nosso coração bate, mas o Espírito Santo e o Espírito do Senhor está tão distante e tão ausente. Então fica muito claro e evidente que o amor que nós podemos dar ao outro é o amor que nós recebemos de Deus, graças a essa reconciliação. Por quê? Porque sem o perdão, tudo que sobra em nós é maldade, e não existe bem em tudo aquilo que é mal. Não existe amor onde só existe interesse. Se você olhar diversos casais, eles sobem num altar, trocam juras de amor, dizendo que suportariam tudo. Mas basta uma coisa, basta um erro, que o tudo se torna nada, e aquele que era o melhor amigo se torna o pior inimigo. Aquele que dormia do seu lado já não serve mais nem para olhar nos olhos. E fica um passado entrelaçado com um presente, um misto de raiva, frustração e angústia. E nós, o que podemos fazer a não ser reconhecer que o único amor que é puro e genuíno é o amor de Deus, porque o nosso amor e a nossa justiça, elas sempre vão se basear nos nossos interesses. E não existe amor dessa forma, porque o amor, ele vai além de todas essas coisas. E é justamente por isso, porque Deus nos amou, nós também devemos e podemos amar a outras pessoas. É graças a Deus que nós criamos e recebemos essa habilidade. Não é algo que eu penso, não é algo que eu desejo, não é algo que eu me capacito. Eu não tenho um treinamento. Isso é algo que é dado graças ao Espírito Santo e que se revela através de nós. Em todo coração que bate, pode existir a manifestação do Espírito Santo. A gente vê lá na palavra de Deus que existe a palavra, a passagem dos ossos secos, onde Deus ele começa a profetizar sobre aqueles ossos e eles vêm recobrando a vida, podendo se fazer carne, podendo se fazer gente novamente. E quando Deus ele chega na nossa vida,
nós somos como esses ossos secos. Estamos ali, mas não temos vida, porque o tempo e o coração batendo sem um propósito, ele não serve de nada. O que adianta viver uma vida em medo? O que adianta viver uma vida em desespero, em solidão? O que adianta viver todos os dias em tristeza? Isso não pode se dizer que é viver. Se todos os dias você questiona Deus pelas mesmas coisas, mas ainda não teve a capacidade de olhar que foram as tuas próprias escolhas que trouxeram tudo isso para dentro de você. Quando nós colocamos a culpa em nós podemos, através de Jesus Cristo, pedir perdão pelos nossos pecados. E aquela culpa que antes nos machucava, hoje já não machuca mais. E a nossa vida, ela passa a fazer mais sentido. Porque antes, cada batida do meu coração simbolizava um peso, uma dor. Hoje, cada batida simboliza a alegria. Então, ainda que no teu passado você possa ter feito coisas que desagradaram ao Senhor, que desagradaram outras pessoas, que envergonharam os seus pais, que envergonharam os seus amigos, não importa, seja lá o que for, nada disso pode te separar do amor de Deus se isso vier acompanhado de arrependimento. Se a gente vai lá em Romanos 8, versículo 38 e 39, a palavra do Senhor ela diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade e nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sempre pergunto para vocês o que é o amor? Onde está o amor? Se eu te falasse a palavra amor, o que vem na tua cabeça? E aqui vem a primeira lição. Se você tiver convertido, se você for uma pessoa que começou a ler a palavra de Deus e a aceitar aquilo que Deus coloca no seu coração, se você ama Deus sobre todas as coisas, quando você ouve a palavra amor, é a mesma coisa se eu estivesse te falando Deus. E aqui no finalzinho da palavra fica muito bem claro. O amor de Deus, onde está o amor? Que está em Cristo Jesus. Então o amor de Deus ele se manifesta através de Jesus. E não adianta a gente querer amar, não adianta a gente querer prometer, não adianta querer jurar fidelidade, não adianta nada. Não adianta a gente achar que é uma questão de caráter, de berço, disso e daquilo. Não tem como você humanizar algo que está escrito na Bíblia que é divino, por mais vontade que você tenha de amar longe de Deus, né? De pegar esse sopro de vida do Criador e essa vida que Deus te deu e a falar, bom, a vida é minha, eu me fiz do nada, eu não dependo de ninguém, eu sou... nem vou usar palavras, né? Feias, mas é isso. É assim que a gente pensa quando vive longe de Deus e achando que pode amar. E a gente faz uma multidão de pessoas decepcionadas. Uma multidão. O amor só tem sentido com respeito. O amor só tem sentido quando Deus está no meio de ambas as pessoas. Quando Deus pode ser o alvo. Quando duas pessoas se encontram para viver aquilo que Deus coloca dentro do coração delas. Então, do seu passado, nada pode te separar do amor de Deus, pois estou convencido de que nem a morte e nem a vida. Essa passagem, ela deixa para mim, pelo menos, porque quando eu comecei a me converter, era algo como um mantra que eu ouvia que todas as pessoas que se suicidam, elas não vão herdar o reino de Deus. Não existe nenhuma passagem que especifica exatamente isso, dizendo, olha, se você tirar a sua própria vida, vai acontecer isso. Claro que ninguém tem o direito disso nem nada, mas será que isso seria capaz de tirar a salvação ou separar do amor de Deus? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas essa palavra ela diz, nem a morte e nem a vida. Então,
basicamente aquilo que eu faço não tem o poder de separar do amor de Deus, nem aquilo que Deus criou espiritualmente, porque olha o que ele diz: nem os anjos e nem os demônios. É por isso que quando Jesus ele expulsava o demônio das pessoas, elas podiam voltar a adorar o Senhor, a receber o Senhor. Olha para vocês verem como o problema para Deus não é quem nós somos, mas o que nós fazemos e a quem nós servimos. Então o amor de Deus é uma dádiva, é algo que somente Ele pode nos dar, e é algo que somente nós podemos nos manter separados. Uma coisa que às vezes a gente não percebe é que Deus ele não invade a vida de ninguém, e nem Ele tenta adivinhar o que para você seria um milagre ou a bênção que você precisa receber. É nas nossas orações, é nas nossas conversas com Deus que nós apresentamos ao Senhor aquilo que nos limita. Jesus chegou num cego que tanto gritava, dizendo: ó filho de Davi, tende misericórdia de mim. E o povo mandava ele ficar quieto, e ele gritava e gritava e gritava. Todo mundo sabia o que ele tinha, todo mundo sabia a dificuldade que ele passava, todo mundo sabia quem ele era, porque fazia tempo que ele ficava pedindo as coisas durante o caminho. E Jesus chega nele e fala: tá bom, o que você quer que eu faça? Poxa, mas será que Jesus não sabia qual era a enfermidade dele, qual era o problema dele? Jesus sabia. A palavra mostra que Jesus conhece os pensamentos de todas as pessoas. Deus, ele sabe tudo sobre nós. Mas a questão é, o quanto nós sabemos sobre nós mesmos? O quanto nós temos coragem de questionar nós mesmos? Porque na maior parte do tempo nós estamos querendo questionar os outros, querendo fazer que os outros escolham aquilo que nós achamos que os outros têm que escolher, que eles façam aquilo que nós achamos que tem que fazer. Qual é o sentido disso? Não é assim que as coisas funcionam. Deus te deu uma vida e existe um coração que bate dentro de você. E é a essa vida que você pode escolher, é a essa vida que você tem que cuidar, essa é a vida que precisa terminar a conversão. Porque senão às vezes a gente fica tentando salvar todo mundo e não salva a si mesmo. Não é esse o ponto, isso não é egoísmo. Nós precisamos primeiro amar a nós mesmos para depois amar ao próximo. E o amor vem de Jesus. E eu preciso ter um relacionamento com Jesus para que eu consiga amar. Então às vezes você fica procurando bondade nas pessoas, mas não encontra Jesus, não encontra a palavra de Deus, não encontra a virtude, não encontra nada. E para ter a palavra de Deus você não precisa ir numa igreja. Hoje nós temos diversas formas de poder acessar essa palavra, comprando uma Bíblia de R$18 na internet ou acessando aplicativos de graça, né? Nós podemos ter acesso ao Pai. Lendo a palavra com fé, a revelação do Espírito Santo se dá. Então, às vezes a gente cria meios e caminhos, né? Quanto mais a gente aprende sobre as religiões, né, mais a gente percebe que a coisa toda está perdida. Porque eles têm um descolamento tão grande da palavra de Deus. Tem religiões e doutrinas que se dizem cristãs, que dizem que se você seguir outra doutrina sem ser a deles, não importa se você lê a palavra e nem se você crê em Jesus, só existe salvação para quem frequenta a igreja deles. O resto está tudo condenado. E é a mesma igreja, né, que diz que fazem bonequinhos, que tiram a honra e a glória de Jesus para colocar em outra pessoa, que faz um monte de coisa. Uma igreja totalmente humana. E aquilo que me dá mais pena e mais dó é que as pessoas que seguem são tão cegas, como diz a palavra, cegos guiando cegos, que depois de tantos casos, de tantas coisas erradas, né, de homens tendo relação com crianças, né, com tudo, um homossexualismo assim, batendo palma dentro da igreja para tudo quanto é canto, agora tá tudo bem. E eu não tenho nada contra o seu pecado, não é porque você é, porque olha o que fala, nada pode nos separar do amor de Deus. Então o que Deus está esperando? Apenas o arrependimento. Foi o mesmo exemplo que eu citei sobre a morte. Então quando existe arrependimento, Deus vem e faz o milagre. Quem se aparta de Cristo não é Ele. Ontem nós falamos sobre isso. Deus ele sempre tenta se aproximar das pessoas. Mas para você é muito mais fácil querer colocar a culpa em Deus
do que admitir que o seu problema só pode ser resolvido com Deus. E eu não falo isso porque eu sei que todo mundo sofre de alguma forma. Todos vão ter algo, todos vão ter um espinho na carne, todos. Isso não é motivo para você desistir. Não importa, continua buscando o Senhor, continua lendo a palavra de Deus, continua ouvindo o devocional. Se cada vez que eu falar uma coisa que você não gosta, você desistir, você nas primeiras palavras de Jesus já teria desistido, porque até as pessoas que andavam com ele diziam, poxa, mas que palavras duras, quem pode suportar isso? E falava na palavra, nossa, muitos deixaram de seguir. E Jesus chega nos discípulos e diz, vocês também vão me abandonar? Vocês também vão me abandonar? E Pedro diz, olha, Senhor, nós não temos para onde ir. Onde nós vamos ouvir palavras de vida eterna, palavras de sabedoria? E esse é o ponto. Então não é porque Deus, às vezes, ele deixa evidente aquilo que é o meu pecado, aquilo que eu sozinho não consigo lutar, e não quer dizer que com Deus eu não possa vencer, aquilo que eu sei que me faz me sentir sujo, aquilo que me faz sentir menos digno do reino de Deus. Tudo bem, esse é o ponto. Porque nada pode nos separar do amor de Deus a não ser nós mesmos. Então não adianta a gente ficar pedindo para Deus tirar o pecado. Ora para Deus te converter. Porque o dia que você se converter, aquilo que te atenta não vai atentar mais. Esse é o ponto. Nós não queremos uma relação com Deus, nós queremos apenas que Deus faça as nossas vontades. E não vai ser assim. Não vai ser assim. Lembra sempre. Nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Mas ele precisa passar pelo arrependimento. Ele precisa passar pelo fogo. Ele precisa passar pela prova. Você vai viver tribulação, você vai viver pecado, você vai viver, nós somos pecadores, mas nós cremos nas coisas certas. Se você às vezes ouve o que eu falo e não concorda, eu adoro. Faz um favor para mim, sem querer ser chato, porque eu não quero te espantar. Começa a ler a Bíblia. E o dia que você começar a ler a Bíblia, você vai perceber que eu era exatamente como você. Acreditava nas mesmas coisas. Só que quando eu vi o que Jesus falava e o que a igreja falava, e eu vi o que Jesus fez na minha vida, eu preferi seguir a Cristo. Então, aquele amor que estava nas palavras, eu encontrei em Jesus porque eu não encontrava nas pessoas que estavam dentro da igreja. E eu não estou aqui dizendo que você não precise ir. Cada um tem um chamado, tem um propósito. Eu estou aqui para falar de palavra, eu não estou aqui para falar de doutrina, eu não estou aqui para defender, eu não estou nada. Pesquisa sobre as coisas. Cria sua própria opinião. Eu dou aqui muitas vezes a minha opinião baseado na sabedoria que Deus deixa evidente dentro da palavra e que venho construindo através do tempo. Tá? Então, continua lendo, continua buscando, continua se informando. Se informa. Porque Deus ele fala que nós perecemos pela falta de conhecimento. Então, se permita conhecer. Vá além da tua própria ignorância. Vá além daquilo que você aprendeu pela boca de outras pessoas. Ouve do próprio Deus. Lê na palavra, que a palavra tem tudo. A Bíblia de todas as religiões, entre aspas, é a mesma. Vai mudar uma palavra aqui, uma ali, umas tem mais livros, menos, mas o conhecimento dado pelo Espírito Santo é o mesmo. Faça esse teste. Começa a ler a Bíblia. Começa no Novo Testamento, em Mateus, e deixa o Senhor falar com você. E depois, no final, se você achar dentro da Bíblia alguma coisa que vai contra as coisas que eu prego, você pode me mostrar e falar, Gabriel, olha, vou te exortar, isso que você disse, segundo a Bíblia, não está certo. Tá bom, eu aceito a exortação, não tem problema nenhum, porque todos nós estamos aqui para aprender e ninguém é dono da verdade. O que não é possível é a gente achar que aquilo que não está na Bíblia é a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que você possa usar a sua vida para a honra e glória do Senhor. Gaste tempo buscando a presença de Deus, gaste tempo louvando, adorando, mas lembra sempre, nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.
um bom dia.